Na quinta-feira, na Câmara Municipal, vai acontecer uma palestra à noite sobre o dia 18 de maio, mês de conscientização contra a violência contra crianças e adolescentes. O Jornal 101 abre agora o contato com a professora Márcia Guerra, que vai contar para nós, que ela que será palestrante na quinta-feira lá na Câmara Municipal, para dar um spoiler, não contar tudo, o que ela vai abordar na palestra. Márcia, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. E o que você vai abordar? Não precisa passar tudo, mas os principais temas desta palestra que você vai fazer lá na Câmara Municipal na quinta-feira? Bom, primeiramente dizer com certeza absoluta, uma das coisas que eu vou estar falando na minha palestra é do amor e do carinho que eu tenho pelo município de Jaboticabal. Jaboticabal, ele é uma referência do ponto de vista do sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Então, vocês têm experiências incríveis aí neste município. Já fui algumas vezes e é sempre um prazer voltar para estar dialogando com os meus parceiros, né, de construção em direitos humanos, né, então será um prazer estar em Jaboticabal. Então a gente vai discutir, né, o tema da palestra é justamente o impacto silencioso, o papel da comunidade na proteção de crianças e adolescentes, né, então, a gente vai falar da pactuação, da união por objetivos, do ponto de vista da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós vamos estar certamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, o Poder Judiciário, mas também com o CMDCA, também vamos estar com o Conselho Tutelar, com outros organismos, né, público, né, que fazem esse sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E com certeza, né, o debate que a gente faz do ponto de vista do 18 de maio, embora a gente vai estar no dia 15, mas a gente vai estar dialogando sobre o marco, né, esse dia que é de luto, mas também de luta, né, contra os crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Então, essa data, 18 de maio, é justamente devido ao assassinato da menina de 8 anos, né, lá do Espírito Santo, a Araceli, né? Infelizmente, é um crime que ele marca, né, a trajetória, né, de humanização brasileira, né? Tendo em vista que ela foi sequestrada, depois dopada e violentada, né, e assassinada, né? Então, foi um crime extremamente complexo e inaceitável que ocorre. Mas nós sabemos que quando a gente fala desses crimes, nós temos milhares na trajetória, na história brasileira que vem ocorrendo. Inclusive, Diego, eu, para pegar alguns dados, né, estatística, para subsidiar o nosso diálogo em Jaboticabal, eu peguei um importante relatório da Unicef, que fez juntamente, né, com o Fórum de Segurança Pública brasileiro, sobre os dados estatísticos desses crimes voltados, né, desses crimes contra crianças e adolescentes. E é terrível, porque lá eles vão fazer um relatório de 3 anos, né, e eles chegam à conclusão de que mais quase 165 mil crianças e adolescentes foram vítimas de abuso e exploração sexual no Brasil. E o que é terrível, conforme este relatório, ele vai colocando os dados estatísticos, a gente vai vendo uma crescente. Cada ano que passa, mais os dados estatísticos vêm aumentando. E aí, o próprio relatório vai dizer que, embora a gente ache um absurdo nós termos a notificação de 160, quase 165 mil crimes contra criança e adolescente, do ponto de vista
dos crimes sexuais, o relatório ainda vai apontar uma outra gravidade, né? Vai dizer que, infelizmente, nem todos os estados brasileiros mandaram o percentual, mandaram os números de caso, né? O que ainda fica pior, né? Essa estimativa do ponto de vista da estatística. Em outras palavras, ela é bem maior, considerando que muitos estados brasileiros não enviaram os dados dos casos notificados dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E aí, um outro fator também, dentro dessa estatística, é o que a Unicef, juntamente com a Segurança Pública, vão dizer e vão nos alertar, que é justamente a subnotificação. Em outras palavras, muitos crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes não são notificados dentro desse sistema de segurança, dentro do sistema protetivo de direitos humanos. E aí, o próprio IPEA, né, que é do Instituto, né, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vai fazer um levantamento e dizer que existe uma outra gravidade, que desses 165 mil, quase 165 mil casos que foram notificados, né, então esse estudo vai dizer que esses casos correspondem apenas a 8,5%, considerando que nem todos os casos são reportados às autoridades policiais no Brasil. Então, isso é algo que a gente precisa considerar dentro das políticas públicas, considerar dentro das nossas campanhas. Só para te ter ideia, Diego, eu estava vendo que uma referência por volta de 2020, 2022, por ali, era cada 15 minutos uma criança era vítima de abuso sexual, de crimes sexuais. No entanto, agora é a cada 8 minutos, infelizmente, nós temos uma criança sendo vítima de crimes sexuais no Brasil. Então, a gente fala aqui, né, como uma professora que sou, como uma pesquisadora, como uma militante de direitos humanos, mas o coração, ele pulsa, né, o coração, ele dispara, né, porque não é só a gente falar dessas estatísticas, né, mas é a gente perceber a gravidade da sociabilidade humana, né? Então, isso posto, uma das coisas que a gente vai estar falando em Jaboticabal é o que causa, quais são, né, as tipificações danosas para essas crianças, para esses adolescentes que estão sendo vítimas, literalmente, de crimes sexuais, né? E aí a gente pode pensar, dentro dos levantamentos que estão sendo feitos por especialistas, por psicólogos, né, por psicopedagogos e também por psiquiatras, dentre outros importantes profissionais do bem-estar, está vinculado aos distúrbios da alimentação. Muitas vezes, quando uma criança e adolescente passa por tudo isso, os distúrbios de alimentação vêm, os distúrbios de sono, também o sentimento de culpa é muito grande, porque muitas vezes eles não conseguem compreender e não compreendem, né, o que está acontecendo, acaba ficando culpados, porque quem são essas pessoas, né? A gente não tem um estereótipo, a gente não tem uma cara que a gente possa decifrar quem é o abusador, tendo em vista que são mães, que são pais, que são tios, que são avós, que são os líderes religiosos, né, que são professores ou professoras, né, não tem um território único, não tem uma classe social, não. Infelizmente, esse tipo de crime, eles permeiam os diversos segmentos, territórios e classes sociais. Embora, né, que eu também sou assistente social, eu não posso deixar de considerar a classe social. Quanto mais
vulnerável economicamente essas crianças e esses adolescentes forem, pior serão a situação do ponto de vista da garantia dos seus direitos, né? Compreendendo que muitas vezes esses adolescentes vão muito cedo para o mercado de trabalho, onde lá, muitas vezes, eles são submetidos a práticas criminosas sexuais. Então, é sempre bom a gente fazer essa ressalva. Uma outra questão danosa que dá para compreender a partir, né, de análise, né, a partir de atendimento daquelas crianças e adolescentes que passaram, né, por crimes sexuais, é a questão da ansiedade, a questão da depressão, da síndrome do pânico, né, do comportamento autodestrutivo, da sexualidade precoce, né, e sente o corpo profanado, né? O corpo, a criança e o adolescente sente que ele foi violado, né? Ele sente que foi invadido. Muitas vezes eles não têm ainda a forma, a sistematização de dizer o ocorrido, mas do ponto de vista das suas emoções, existe um turbilhão aí de desconforto que ocorre a partir dessas práticas tão insanas, né, que ocorre contra crianças e adolescentes, né? Então, é sempre bom a gente dizer que o violador, que a violadora, ela não tem cara. Então, muitas vezes, a grande mídia, ela passa como se tivesse, né? Se tivesse um único perfil, não tem. E é por isso que a gente precisa estar tão atento. E aí, para eu ir concluindo, né, com o que eu vim fazer aqui, que é apenas um chamado rápido para essa palestra em Jaboticabal, falar também sobre como a gente pode, literalmente, estar denunciando. Diego, é muito comum que as pessoas falem assim: puxa vida, mas eu tenho muito medo de denunciar, porque eu tenho medo de estar prejudicando a pessoa e não ser bem isso, né? Então, muitas vezes um vizinho fala assim: puxa, eu não quero estar prejudicando o meu vizinho, e se não for? Primeira coisa é dizer que toda denúncia que chega num órgão receptor, né, como o Conselho Tutelar, como o Disque 100, como as instâncias de polícias, né, essas denúncias, elas vão ser averiguadas, não é porque foram denunciadas que vão ser confirmadas, né? Então, aí sim, quando são confirmadas, aí tem todo um trâmite do ponto de vista do Poder Judiciário, né? Do ponto de vista mesmo de coibir essa prática criminosa, né? Então, é dizer que é muito importante a denúncia, é só ligar, disca 100, né? Então, vai cair aí num órgão federal que justamente vai estar ouvindo o denunciante do que está ocorrendo. Se a pessoa não quiser falar o nome, não tem problema, né? A denúncia, ela pode ser anônima. Da mesma forma, na polícia, no 190, melhor dizendo, também no 197, e também no Conselho Tutelar. É muito importante esse órgão do Conselho Tutelar, né? Esse órgão do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente, que é o Conselho Tutelar, né? Eu já vou dar um spoiler, né? Que eu vou defender o princípio, o órgão Conselho Tutelar. Ele é o coração que pulsa junto com o CMDCA para que faça interlocução com os outros sistemas protetivos aí das políticas públicas. Então, é fundamental a gente fortalecer o órgão Conselho Tutelar, que muitas vezes ele é banalizado nas relações de poder, ele é banalizado socialmente, quando na realidade ele precisa ser fortalecido, ou por formação dos conselheiros que estão atuando, ou pela própria estrutura deste órgão, né? Então, é dizer que se o município precisa
ter políticas públicas, porque, caso contrário, fica muito ruim o atendimento do Conselho Tutelar, entendendo que o Conselho Tutelar, ele precisa dos diversos órgãos públicos, das diversas políticas sociais, para que respondam às necessidades, restabeleçam aí os direitos da criança e do adolescente. Eu tenho certeza que vai ser um grande debate, até mesmo porque eu conheço Jaboticabal. Jaboticabal é terra de intelectuais orgânicos, de pessoas que pensam. Eu serei, né, eu estava vendo que a doutora Etel, né, promotora de justiça, estará comigo, né, nós vamos estar partilhando um momento ímpar, uma promotora que eu tenho um carinho muito grande por ela, né, então já dizer que será muito boa a conversa que vamos estabelecer com os diversos setores de Jaboticabal. Eu aproveito, né, para agradecer os organizadores, né, os organizadores deste evento, né, que são militantes dos direitos humanos, e aqui eu quero fazer um destaque grande para a Luciene, que é conselheira tutelar, uma professora da rede pública, né, uma militante parceira junto comigo desse estado, e que nesse momento está junto com o Vitor, que estão liderando a corrida ativa de esporte. Mas não são só eles, né? Como bem diz a Luciene, são vários órgãos, várias parceiras e parceiros nessa construção, como, por exemplo, o Projeto Expansão, trabalhando com violências, aí liderado pela Edna e também pela Carol. Também o CETEC, que é o Centro Educacional e Técnico aí de Jaboticabal, que está nessa organização, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também o Espaço Musical Liron. E, além de você, aqui, toda a sua equipe, que faz essa comunicação para que as coisas tomem sentido e significado na sociedade. Muito obrigada e estaremos juntos dia 15. O Jornal 101 esteve em contato com a professora doutora Márcia Guerra, que vai estar junto com a convidada doutora Etiel Cipelli na próxima quinta-feira, às 18h45, na Câmara Municipal de Jaboticabal, dia 15 agora de maio, falando sobre a palestra O Impacto Silencioso e o Papel da Comunidade na Proteção de Crianças e Adolescentes. Diego Quintano, para o Jornal 101.